Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez, para ministrar a palavra do Senhor neste canal da nossa igreja Assembleia de Deus Ebenezer. E para quem não me conhece, eu sou a missionária Marina, congrego aqui mesmo na Assembleia de Deus Ebenezer e quero deixar uma palavra para o seu coração nessa noite, que se encontra em Gênesis capítulo 18, versículo 14. Eu vou ler somente um versículo. Eu vou ler do 10 ao 14, que diz assim: E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dela. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, irarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E em Filipenses também, eu quero deixar um versículo que se diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que em vós começou a boa obra é fiel para cumprir. E essa palavra, o Senhor tem ministrado esta palavra em meu coração esses dias, e o Senhor tem falado muito forte ao meu coração. E nós vemos que é uma palavra muito conhecida, a qual todo mundo conhece e sabe que Abraão era o pai na fé. E a Bíblia vai nos dizer que Abraão era filho de Tera. Ele morava em Harã, a qual era uma cidade pagã. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor manda Abraão sair da sua cidade, sair de dentro da sua parentela e ir para um lugar que nem ele mesmo saberia. E ali então Abraão ouviu a voz do Senhor e obedeceu o mandado do Senhor. E ali então ele foi seguindo aquilo que o Senhor havia falado. E nós vemos com 65 anos, ele partiu em direção a Canaã, levando a sua mulher e o seu sobrinho Ló. E a Bíblia vai dizer que o Senhor disse que faria da sua descendência como as estrelas e como a areia da praia. Nós vemos, irmãos, que nessa parte, o Senhor fala que iria abençoar a vida de Abraão. O Senhor fala que iria fazer dele uma grande nação. Eu acredito que quando Abraão escuta isso que Deus estava falando para ele, eu acredito que nem ele estava entendendo. Porque se nós for ler mais à frente, ele vai falar para o Senhor que vai deixar o seu servo Eliezer como seu herdeiro. E ali o Senhor diz para ele que vai lhe dar um filho. Daí nós vemos que nem Abraão estava acreditando naquilo que Deus estava falando para ele. E nós vemos que o Senhor ali, ele faz uma promessa para Abraão, para que o Senhor faz uma promessa dizendo que ele teria um filho. E nós vemos que Abraão e Ló, a Bíblia vai dizer que eles eram muito ricos. E certa vez, os seus servos começaram a discutirem. E nós vemos que ali então eles decidem cada um ir para um lado. E a Bíblia vai nos dizer também que o Senhor ele faz um pacto com Abraão. E também o Senhor ele muda o nome de Abraão. O nome de Abraão era Abrão e o Senhor muda para Abraão. Abrão significava pai exaltado e grande pai. E Abraão significa pai de multidões, pai de muitos. E o nome de Sara também, que era Sarai, é mudado para Sara, que significa mãe de multidões. Nós vemos que até o nome que o Senhor deu para eles falava sobre a promessa que o Senhor tinha feito para eles. E nós vemos que então nesse capítulo 18, a Bíblia vai nos dizer que aparece 3 anjos
ali para Abraão, e o Senhor começa a falar com ele, e começa a dizer para ele que ele vai ter um filho e que não vai demorar muito. E nós vemos então que Sara, escutando por trás da porta, ela diz assim consigo mesmo: porventura eu, já sendo velha e cessado o costume das mulheres, eu vou ter um filho? E ali nós vemos que o Senhor, ele escuta que Sara, ele vê que Sara falou isso. E nós vemos que então o Senhor fala assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E ali o Senhor fala: ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Nós vemos, irmãos, que por mais que passou ali muitos tempos, a Bíblia vai dizer que o Senhor cumpriu a promessa que ele fez na vida de Abraão e Sara. A Bíblia fala que Abraão teve um filho quando ele tinha 100 anos. Quando ele tinha 100 anos, o seu filho Isaque nasceu. Então, o Senhor cumpriu a promessa na vida de Abraão. E ali então Abraão, depois de um tempo, morre aos 175 anos. E a Bíblia fala que ele morreu velho e farto de dias. Então foram muitos os seus dias na terra. O que eu quero dizer para você nessa noite é que talvez você tenha visto o tempo passar, o Senhor te fez uma promessa. E talvez você diga que está demorando muito. Está demorando muito aquilo que o Senhor te prometeu. Mas eu quero te dizer que assim como o Senhor cumpriu na vida de Abraão, assim como o Senhor cumpriu na vida de Sara, o Senhor vai cumprir a promessa na sua vida. Nós vemos que o Senhor prometeu para Abraão lá no começo do seu ministério, prometeu-lhe um filho. E nós vemos que passou bastante tempo para que a promessa cumprisse na vida dele. Mas aquela obra que o Senhor havia começado na vida de Abraão, o Senhor, ele terminou, ele foi fiel para terminar aquela obra que ele havia começado na vida de Abraão. E o que eu quero te dizer nessa noite, que o nosso Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. E a mesma obra que ele começou na sua vida, ele vai cumprir. Por mais que ele esteja demorando, ele é fiel para terminar. Talvez você tenha passado por tantas coisas e não tenha entendido. Mas eu quero te dizer que talvez você esteja sentindo uma dor tão forte, uma dor que às vezes te massacra, mas eu quero te dizer que é na dor que ele faz nos crescer. Eu quero te dizer que através de uma dor que foi causada em meu coração, o Senhor está me fazendo crescer a cada dia. Semana passada fez 3 anos que eu perdi o meu esposo. E eu aprendi na dor, que é na dor que nós crescemos e que é na dor que o Senhor nos faz crescer e que Ele nos honra. Então não importa o que você esteja passando, não importa o momento a qual você esteja passando, que seja desesperador, mas eu quero te dizer que o nosso Deus é aquele que tira todas as coisas que nos atormentam, é aquele que nos dá o consolo, é aquele que é o nosso refúgio bem presente na angústia. Então, por mais que você esteja passando por uma situação que seja difícil, o Senhor é aquele que traz o refúgio para a nossa alma, o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Então não temas, porque nesta noite o Senhor está enviando um consolo para a sua alma. E não desista. Não desista, por mais que você olhe para as circunstâncias e as circunstâncias venham dizer que você não vai conseguir chegar aonde o Senhor falou que você iria chegar. Porque Sara, ela riu, mas ela não riu duvidando do Senhor. Ela riu porque ela já era velha. Porque ela achou que por ela ser velha, a promessa não poderia se cumprir na sua vida. E talvez você tenha olhado ao redor, tenha olhado as circunstâncias da sua vida, tenha olhado os impedimentos e tem dito: não será possível. É impossível isso acontecer. Mas eu quero te dizer, haveria algo impossível para o nosso Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Passe o tempo que passar, o Senhor vai cumprir. Não importa, aleluias, o tempo que passar, mas o Senhor vai cumprir. E o importante é você obedecer.
A Bíblia diz que Abraão, ele obedeceu e muitas coisas aconteceram na sua vida. E através da obediência de Abraão, as bênçãos os seguiram. E ele virou o pai de multidões, como assim o Senhor havia prometido. Ele virou o pai de multidões, ele virou uma grande nação. E hoje nós fazemos parte dessa grande nação. Então creia que aquilo que o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. Não importa o tempo que passar, acredite no Senhor. Não deixe que o medo, não deixe que o desespero venha acabar com a sua fé. Acredite no Senhor. Use a sua fé, porque Ele mais fará por você. Ele entrará com providência na sua causa. Ele te fará vencer. Ele te fará chegar em lugares altos, assim como Ele fez Abraão chegar. Então não duvide das palavras do Senhor, creia. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para aquilo que está sendo difícil na sua vida, mas acredite, porque grandes coisas o Senhor fará na sua vida, assim como Ele fez na vida de Abraão e Sara. O Senhor, Ele quer mudar a sua história. O Senhor, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer escrever uma nova história para a sua vida, mas para que Ele possa escrever uma nova história para a nossa vida, é necessário que nós venhamos ouvir a voz de Deus e deixar que o Senhor venha agir. É necessário que nós venhamos atender o seu chamado, receber a sua promessa, porque muitas pessoas às vezes escutam a voz de Deus, mas não obedecem à voz de Deus. O Senhor disse para Abraão: sai da tua parentela, sai da tua terra, vai para um lugar a qual eu te mostrarei. Talvez ele poderia pensar assim: não, o lugar que eu estou está bom, eu estou acomodado, já tenho a minha família aqui neste lugar. Mas não, ele escutou a voz do Senhor e obedeceu. Isso, irmãos, é confiar no Senhor e saber que o que Ele tem para nós é melhor do que aquilo que nós temos, aquilo que nós pensamos e que nós queremos para nós. Então aceite o chamado do Senhor, escute a voz de Deus, porque o Senhor fará grandes coisas na sua vida. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus por me dar esta oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. E eu creio que aquilo que eu não consegui explicar ao seu coração, o Espírito Santo, Ele fará você entender aquilo que Ele quis passar nesta noite. Então obedeça a voz de Deus, porque grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.